liberdade é pouco, que o desejo não tem nome. E, na verdade, esse desejo de nós mulheres, com relação à regulação dos meios de comunicação no Brasil, por vezes a gente não encontra uma tradução para o nosso sentimento diante da nossa invisibilidade nos meios de comunicação ou diante da superexposição dos nossos corpos pelos meios de comunicação. E aí sentimos isso na pele, né? Principalmente as mulheres negras, que têm seu corpo colocado como para o mercado da exportação no Brasil, inclusive propagandas recentes na televisão brasileira que tratam sobre isso. E nós estamos numa situação que eu considero muito importante. Esse momento histórico que nós vivemos é um momento fundamental para que a gente possa se colocar e se consolidar como sujeito político nesse campo. Nós, mulheres. Mulheres organizadas do movimento de mulheres, do movimento feminista, que nós que construímos a plataforma de Beijing, e lá tem um capítulo sobre os meios de comunicação, que vocês todas conhecem. Nós que construímos uma série de documentos também aqui no Brasil, que eu tenho estudado esses documentos, obviamente com o apoio da sistematização de todas as companheiras, que colocamos nossas questões na plataforma das mulheres brasileiras, quando o Estado brasileiro não reconheceu a importância de uma Conferência da Mulher, e a AMB fez essa Conferência da Mulher junto com outras organizações de mulheres, e lá nós já temos questões relativas ao marco regulatório e a importância da discussão da comunicação como direito humano, passando para a Conferência Nacional de Comunicação, que obviamente nós construímos juntas, inclusive com as companheiras de outras redes e outros movimentos. E eu gostaria de lamentar muito, porque eu recebi um informe, eu escrevi um artigo para o Observatório da Imprensa, não sei se vai ser publicado, que o CIMAC sofreu mais um atentado terrorista, na verdade, agora, que é uma agência de notícias feministas que fica no México, né? Nós temos tão poucas agências, a gente tem a agência Patrícia Galvão, a gente tem o CIMAC, e sofreu um atentado e foram roubadas os equipamentos, os documentos da própria agência. Então, é uma coisa absolutamente um atentado à defesa dos direitos humanos das mulheres, quando a gente tem uma agência tão importante e tão combativa, com mais de 20 anos de atuação no mundo, ter sofrido isso. E nós vivemos numa era de discussão bastante importante no Brasil da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, quando nós, mulheres, estamos lutando para exercer essa liberdade de expressão. Não só nos meios de comunicação no Brasil, mas pelo próprio direito à auto-organização. A gente está vivendo aqui no Brasil de organização, de auto-organização, de afirmação das mulheres como sujeito político. A gente tem uma conjuntura difícil também ao redor do mundo. Saiu agora, em março, o maior informe global, mais recente, sobre a situação das mulheres nos meios de notícia no mundo todo. E a situação não é boa. A gente tem uma desvantagem dentro do jornalismo, no rádio, na televisão e nos jornais no mundo. Em 59 países, as mulheres representam apenas 33% dos cargos de direção, né? Isso é uma questão bastante que a gente tem que enfrentar. Eu li o relatório e a situação no Brasil também não é boa, no sentido da participação das mulheres nos cargos de direção dentro das empresas de jornalismo. Isso demonstra que a gente tem um desafio para a questão política pública, mas a gente tem um desafio também para o diálogo com as nossas comunicadoras, com os nossos comunicadores, com as associações profissionais, porque eu não acredito que a gente vai conseguir avançar no marco regulatório se a gente não conquistar também esses sujeitos políticos. Porque muitos, infelizmente, muitos jornalistas, comunicadores, comunicadoras, no campo da publicidade, têm uma visão empresarial de que a liberdade de expressão é a liberdade de expressão comercial. E a sociedade tem que garantir essa liberdade de expressão comercial. Eu estou dizendo isso porque quando eu comecei a fazer a minha militância no movimento de mulheres e pela democratização da comunicação, obviamente que eu sou satanizada, né, dentro da mídia privada em Recife, porque
a gente tem discutido questões que eles não querem discutir. A privatização da censura, a alta concentração, a violação dos direitos humanos pelos meios de comunicação, que vocês conhecem tão bem. E isso não é pauta da mídia, nem vai ser. É nossa pauta, mas deve ser a pauta da sociedade, a pauta dos movimentos e a pauta do Estado e a pauta do governo, a pauta do governo Dilma. Porque não é possível que essa situação permaneça e não aconteça nenhum tipo de regulação para a gente perceber que é possível fazer uma ação educativa com os meios de comunicação no Brasil. E aí, para além desse estudo, tem um outro estudo importante também, que é o estudo do monitoramento global, que também saiu um relatório recentemente, que aponta que nós representamos 24% das fontes nos meios de comunicação no mundo todo. Houve um crescimento importante, né? Porque o último relatório tinha saído faz 5 anos, a gente tinha entre 17% e 18%, a gente agora fala com 24% das notícias do mundo. Nós somos fontes em 24%, nós mulheres. E aí essa situação leva a Gloria Steinem, que é uma das diretoras de um importante centro de discussão da mídia nos Estados Unidos, a dizer que agora a mídia é a nova fogueira para as mulheres, né? Ela chega ao extremo de dizer isso e, de certo modo, diante do que um documentário que já saiu, que foi apresentado no Festival de Cinema agora recentemente, que é Miss Representation, eu não sei se vocês já assistiram, é um documentário formidável sobre a subrepresentação das mulheres no campo da comunicação no mundo. Ou seja, a invisibilidade das mulheres, a exploração dos corpos e tal. A gente entra na questão da comunicação no Brasil, o que o Guilherme falou, que é a vocação brasileira de primeiro ter começado a discutir a mídia, ou a não discutir durante o regime militar, a partir da mídia privada. Então, a nossa experiência de discutir os sistemas, né, o sistema público, o privado e o sistema estatal, no Brasil a gente tem uma mídia privada que controla mais de 80% do sistema, inchada e muito lucrativa para aqueles e aquelas, pouquíssimas aquelas, que estão no poder. Infelizmente, a gente se debate com algumas afirmações dessa mídia privada, e a porta-voz é a presidente da Associação Nacional dos Jornais, que se coloca no lugar da oposição hoje no Brasil. Ou seja, se os partidos de oposição não vão fazer oposição ao governo, os jornais têm que fazer, e a porta-voz é uma mulher. Infelizmente, essa voz, né, dentro inclusive do debate sobre comunicação, que vem trazendo algumas tensões nesse campo, porque vem desse lugar da mídia, da velha mídia, entre aspas, desses grandes grupos empresariais e políticos, a colocar que a discussão da liberdade de expressão, a questão da participação da sociedade no debate democrático é censura, né? Então, a gente tem uma questão aí fundamental para esse debate da regulação, que é a questão da censura, de confundir o que a gente defende como liberdade de expressão, como se nós estivéssemos querendo fazer censura. Quais são, para nós, as questões centrais nesse marco regulatório, né? Para nós, mulheres, nessa reflexão? Programas, veículos e emissoras que violam os direitos humanos. Esses programas, eles precisam efetivamente ter uma situação em relação a eles de punição, de retirada do ar. Obviamente que é preciso fazer uma ação educativa com a mídia, mas se perpetuar, a gente tem um caso do direito de respostas, que nós retiramos o programa de João Kleber do ar. Eu acho que a gente precisa se debruçar sobre esse caso e reproduzir, muito embora o Ministério Público, na minha concepção, a partir dos casos que a gente tem entrado em ação em Pernambuco, ele tem sido muito lento nessa questão e ainda não há uma formação específica dentro do Ministério Público que possa nos ajudar a fazer esses processos para que eles possam andar mais rápido. As regras para as concessões não devem privilegiar os critérios econômicos, como vem acontecendo. Toda renovação deve passar por um grupo temático, que pode ser um conselho, que pode ser um grupo de discussão da mídia, sobre a mídia,
que deve ter uma função de discutir, de avaliar essas concessões, que tem que ser composto por pessoas do Estado, por representantes da sociedade civil e por representantes das empresas também. Regulamentar o direito de resposta, que a gente perdeu, né, que foi desregulado com a queda da lei de imprensa. Uma outra questão fundamental para nós mulheres é a questão da sublocação do espaço, porque a sublocação do espaço ela é perversa, em todos os sentidos. Os concessionários, eles conseguem uma concessão, depois eles sublocam o espaço e quem está comprando esse espaço são as igrejas. São as igrejas evangélicas, são os católicos, são os espíritas e outras denominações religiosas. E nós, mulheres, estamos sofrendo uma campanha diária no rádio, na televisão, fundamentalista contra os nossos direitos. Nós não, somente nós mulheres, mas os homossexuais também, a população LGBT. Agora que foi aprovado no STF, né, o direito à união, esses veículos, esses comunicadores e comunicadoras, entre aspas, católicos, evangélicos e outras denominações religiosas, eles estão fazendo uma campanha absurda em Pernambuco. Então, se você ligar o rádio, se você ligar a televisão lá, pelo menos lá, você vai ouvir todos os dias o proselitismo. E você vai ouvir o fundamentalismo religioso contra tudo que a gente vem lutando. Então, eles conseguem isso também com essa questão da sublocação, que não tem absolutamente nenhum controle no Brasil. A sublocação do espaço, para além das concessões que eles já têm, né, de canais religiosos. O papel dos órgãos fiscalizadores ele precisa ser revisto, porque não é possível que a Anatel seja tão eficiente para fechar a rádio comunitária e seja ineficiente e improducente para fazer a fiscalização de quem realmente tem que ser fiscalizado. Uma outra questão, para eu fechar, é a gente conseguir, que é uma luta muito antiga, regulamentar os artigos da Constituição de 88, que tratam da comunicação no Brasil. Então, são essas algumas questões, tá certo? Tem muito mais reflexões, mas eu vou ficar por aqui, porque no debate a gente pode aprofundar, discutir muito mais, tá certo? Espero ter colaborado e fico aberta para discussão.